Dia 13 de janeiro. São Godofredo, 1127. Da família dos condes de Cappenberg, era Godofredo natural da Westfália, na Alemanha. Os frutos de uma boa educação manifestaram-se no jovem conde, quando o comandante de muitos soldados não tolerava que se entregasse a uma vida licenciosa ou praticassem injustiças contra os indefesos camponeses. Contemporâneo de Godofredo era São Norberto, fundador da ordem dos Premonstratenses. Muitos fidalgos, movidos pela pregação deste santo, tinham abandonado as vaidades do século e começando uma vida mais agradável a Deus. Godofredo, por cuja terra Norberto passou, sentiu em si o desejo de despedir-se do século e tornar-se religioso. Para este fim, estava a ponto de entregar o castelo de Cappenberg e todos os bens, projeto que se apresentou, porém, como impraticável. O irmão Otão não consentiu que os bens da família fossem empregados para o fim indicado, e os parentes da esposa de Godofredo tampouco se contentaram com essa resolução. Não obstante, Godofredo pediu a Norberto admissão na ordem premonstratense. Este consentiu, com a condição, porém, que antes fossem removidos todos os obstáculos e que Godofredo usasse traje secular. Tão feliz foi Godofredo na sua causa, que conseguiu do irmão Otão pleno consentimento, no sentido de poder dispor da casa e da fortuna, e a promessa de entrar também na mesma ordem. A esposa, sabendo do propósito do marido, mostrou-se inteiramente de acordo e resolveu dedicar o resto da vida ao serviço de Deus, entrando também para um convento. Godofredo, tão bem sucedido, entregou a Norberto o castelo, que foi transformado em mosteiro. Mais tarde, fundou ainda os mosteiros de Jubenstadt e de Varlar. Sua mulher, Justa de Arnsberg, e suas irmãs Beatriz e Gerberga tomaram também o hábito. Forte resistência achou Godofredo da parte do sogro. Este protestou contra a doação feita à ordem e a entrada da filha na ordem, e jurou desforrar-se. A morte que lhe sobreveio frustrou-lhe os planos. Godofredo tomou o hábito da ordem de São Norberto e trabalhou com todo afinco na sua santificação. Tanto ele como o irmão Otão, que o seguiu, tornaram-se modelos perfeitos de religiosos. São Norberto achou nos dois irmãos bons auxiliares e esteios fortes para a nova fundação. Godofredo, após poucos anos, adoeceu gravemente e Deus chamou para uma vida melhor em 1127, quando o santo contava apenas 30 anos. Logo depois da morte, foi seu túmulo glorificado por muitos milagres. Reflexões. Primeiro, São Godofredo demitiu-se do cargo de general para não se fazer culpado de pecados de outro. Da doutrina cristã, sabes que são pecados de outro. São aqueles que se cometem por intermédio de outro, mas nos quais tomamos parte de alguns dos seguintes modos: mal aconselhando essas pessoas, protegendo-as ou ajudando-as na execução do pecado, mandando-as cometê-lo, aprovando-as ou louvando-as, tomando parte no pecado materialmente, tendo o prazer de ver cometido esse pecado, consentindo nesse prazer, calando-nos quando seríamos obrigados a falar, para impedir que se cometesse, não punindo e não descobrindo a quem deve impedir. A cooperação nesses pecados implica nossa culpabilidade perante Deus, como se os tivéssemos cometido pessoalmente. Numerosíssimo é esse gênero de pecados que causam a perdição de muitas almas imortais. Muitos, como Caim, se escondem atrás das palavras: sou eu o guarda de meu irmão? Muitos que prezam sua honra não querem ser ladrões e não o são de fato. Mas escrúpulo nenhum tem em vender objetos que sabem ser roubados. Pais escandalizam-se com uma falta que um filho, uma filha ou empregado cometeu e esquecem-se de uma coisa importante, que aquela falta não teria acontecido se tivesse cumprido o dever, que lhes impõe vigiar, avisar, aconselhar ou mesmo castigar. Examina tua consciência se além dos teus pecados pessoais tens parte em pecados de outro. E procura sempre, pela posição que ocupas na família ou na sociedade, evitar que se pratique o mal, e, pelo contrário, concorrer para que se faça o bem.
O rei Davi tinha muito medo desses pecados de outro e pedia a Deus constantemente: 2 crimes ocultos purificai-me, Senhor, e dos pecados de outro preservai-o a vosso servo. Aceita o conselho do apóstolo São Paulo. Não te faças participante dos pecados de outro. Segundo, São Godofredo deveu a conversão à audição da palavra de Deus. A audição da palavra de Deus é indispensável também a ti. Não te julgues bastante instruído na religião para poderes dizer que não precisas ouvir a explicação da doutrina. As impressões da infância apagam-se quando se não tem o cuidado de fazê-las reviver. Sendo a religião de Jesus Cristo é única base do nosso conforto, nas vicissitudes da vida e o penhor seguríssimo da imortalidade, é digna, pois, de ser objeto das nossas considerações durante a vida toda. É fútil a objeção que na doutrina ou na prática não se ouve coisa alguma nova. Quem procura estar com Deus e quem quer levar uma vida verdadeiramente cristã, tira proveito também da instrução mais simples. A palavra de Deus tem uma força misteriosa sobre os corações. Há uma grande diferença entre a palavra de Deus lida e ouvida. A fé vem da audição, diz o apóstolo. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Vós não a ouvis, porque não sois de Deus. Esta palavra de nosso Senhor desarma todas as objeções levantadas contra a audição da palavra de Deus.